Olá, pessoal! Hoje nós iremos dar continuidade a mais uma aula do curso de Calculadora Científica. Hoje nós iremos falar sobre os cálculos de porcentagem utilizando a calculadora científica. Bem, a primeira coisa que vale a pena ressaltar é que algumas pessoas preferem utilizar outros métodos para calcular a porcentagem de um número, seja para adicionar, descontar ou calcular percentuais de um número contra outro. No entanto, a calculadora científica ela permite fazer isso de um modo um pouco simplificado e que pode ser útil em algumas situações, tá? E por isso iremos abordar aqui neste curso. Mas para explicar e mostrar como que essa calculadora científica realiza os cálculos de porcentagem, nós vamos fazer isso por meio de exemplos. Em especial, vamos utilizar aqui 4 exemplos, tá bom? Bem, o primeiro exemplo, ele mostra para a gente como que calcula o percentual de um determinado número. Nesse primeiro exemplo, veja, ele quer que nós calculemos 12% do número 1500, tá? Para fazer isso, basta digitar a seguinte linha de código: 1500, que é o número que nós gostaríamos aqui, veja, que é um exemplo, então pode ser qualquer número. O número 1500, que é o número que nós vamos calcular o percentual dele, apertamos a tecla vezes, a tecla de multiplicação aqui, calculamos, ou inserimos, desculpa, o valor do percentual a ser calculado, né, do número 1500, então nós vamos calcular 12% de 1500, e apertamos então a tecla Shift. Antes de apertar, deixa eu mostrar, Shift e depois a tecla igual. Se você reparar, em cima da tecla igual, ela está a porcentagem, o símbolo de porcentagem. Em algumas calculadoras, esse símbolo de porcentagem muitas vezes se encontra acima da tecla ANS, tá bom? Então verifique aí nas calculadoras. Busque esse símbolo aqui, o símbolo de porcentagem. Então, Shift, então, igual. Tá bom? Então, olha lá, vai aparecer como resposta 180. Ok, isso quer dizer que 12% de 1500 é exatamente 180, tá bom? Então, ok. Esse é o primeiro, a primeira orientação sobre cálculo de porcentagem de calculadora. Agora, o segundo exemplo, ele mostra quando nós... É um exemplo que nos mostra como possamos fazer a adição de um percentual em um número. Então, nesse caso, nesse exemplo 2, ele mostra como adicionar 15% de 2.500 em 2.500, tá? Ou seja, é calcular 15% de 2.500 e esse valor adicionar ao valor original 2.500, tá bom? Vamos ver como que faz. Irei apagar o código e vamos começar, ó. Então, 2.500, apertamos a tecla vezes, apertamos 15, que é o valor da porcentagem. Agora, nós apertamos, como no exemplo 1, Shift %. Veja, até aqui nós realizamos, ou nós fizemos exatamente o que a gente tinha feito no exemplo 1. Ou seja, calculamos o valor de 15% de 2.500, que dá 375. Perfeito. Agora, se apertarmos a tecla mais, nós iremos adicionar esse percentual ao valor original. Se apertarmos a tecla menos, nós iremos descontar este valor do valor original. Então, vejam, apertando a tecla mais, como é o exemplo, perfeito, adicionamos os 15% de 2.500 em 2.500, o que deu 2.875, como esperado, tá bom? Agora vamos pegar o exemplo 3, onde ao invés de nós adicionarmos um percentual, nós vamos descontar o percentual, tá bom? Então vou apagar a linha de código e inserir o exemplo 3. Ele pede para que a gente desconte 25% do valor 3.500. Então, começamos, ó, 3.500
apertamos o vezes 25, ok? Mesmo procedimento, ó, Shift e aperto igual para alcançar a opção de porcentagem. Note que aparece aqui, tá, ó, o símbolo, tá? 875. Então, bem, esse resultado significa que 25% de 3.500 é 875. Novamente, se apertarmos a tecla mais, nós adicionamos esse percentual ao valor original. Se apertarmos a tecla menos, nós subtraímos, né, descontamos do valor original. Como no exemplo, ele pede para que a gente desconte. Então, apertamos menos, perfeito, temos aí o esperado. Ok? E o exemplo 4, ele é um exemplo onde nós devemos calcular a porcentagem de um número contra outro. Isso quer dizer o seguinte, ele está falando assim, qual é a porcentagem de 660 com relação ao número 880? Ou seja, quantos por cento 660 equivale do número 880? A gente diz isso na seguinte expressão, ó, porcentagem de 660 contra 880, tá bom? Que é uma outra possibilidade, que é a porcentagem de um número contra outro ser feito na calculadora. Como que nós iremos proceder? Para calcular o percentual de um número sobre o outro, nós, ao invés de utilizarmos o vezes, nós utilizamos a operação dividir aqui, tá? Ó. Então seria, vamos realizar aqui, 660, aqui não é vezes, é dividir, 880, e aí apertamos, ó, Shift %. Ótimo. Isso quer dizer o seguinte, que 680 equivale a 75% de 880, tá bom? Aqui vale uma seguinte ressalva. Pode ser que a tua calculadora deu erro neste último exemplo. Alguns modelos de calculadora que eu conheço, alguns modelos, né, de calculadoras que eu conheço, ela não permite este último cálculo, tá bom? Então, se porventura isso aconteceu, não se preocupe, você não está digitando de forma errada o código, mas a tua calculadora tem uma certa limitação para a realização desse cálculo de porcentagem, ok? Então, espero que eu tenha ajudado, espero vocês aí no próximo vídeo. Um abraço.